Olá, é um grande prazer ter você aqui no canal Análise Bíblica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos iniciar o terceiro trimestre da Escola Dominical das Revistas da CPAD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem a data do dia 5 de julho de 2020. Vocês que vão usar esta revista, esta nova revista, sabem que esta revista é uma edição especial, né, das lições da CPAD. A CPAD não lançou uma revista nova, né? Ela relançou uma revista escrita em 1993, pelo pastor Eurico Bergsten, o saudoso pastor Eurico Bergsten, um homem de Deus, né? E o tema da revista, né, é os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então essa linda capa aqui, né, essa linda revista, os princípios divinos em tempos de crise. É um relançamento da CPAD, porém é um tema atual, né, do período que nós estamos vivendo aí, né, no período de pandemia, um período de crise, né, na saúde, de crise econômica e por que não dizer crise emocional, né? Porque o mundo está passando por um período delicado e muitas pessoas estão fragilizadas, né, por esse momento de pandemia. Umas estão com medo, estão inseguras, estão sem esperança. Então esse tema veio a calhar, né? Veio num ótimo momento. Nós vamos falar um pouquinho aqui rapidinho do pastor Eurico Bergsten, em memória, né? O pastor Eurico Bergsten, ele era um pastor finlandês, né? Era um missionário finlandês que veio para o Brasil. Ele nasceu em 1913 e faleceu em 1999, né? Ou seja, 6 anos após ele, mais ou menos após ele escrever esta revista aqui. Ele era um escritor, né, por natureza, e ele tem uma particularidade relacionada com a CPAD, que ele foi o pastor que escreveu mais revistas da escola dominical até hoje, né? Foram 35 comentários, né, na sua trajetória aqui no Brasil, escrevendo lições bíblicas para a CPAD. Ele chegou no Brasil no dia 2 de setembro de 1948 e, como eu já disse, foi o comentarista que mais comentou revistas bíblicas, no total de 35, né? E também muitos livros, entre eles a sua teologia sistemática, né? A teologia sistemática de Eurico Bergsten. Eu tenho ela em casa, já li, muito boa. É um livro uma linguagem muito acessível e também com conteúdo muito concreto, né? Ele era um homem de muita firmeza naquilo que ele escrevia. Então, o pastor Eurico Bergsten foi um homem de Deus, deixou um legado, né, para a igreja brasileira, e hoje nós vamos iniciar uma lição, né, escrita por ele. E para mim é um privilégio, porque em 1993 eu ainda não era um cristão, eu não era convertido, né? Eu me converti em 98, né? E então nessa época eu ainda não era nem um cristão, muito menos aluno da escola dominical. E hoje, pela graça de Deus, né, há mais de 20 anos que eu sirvo a Deus e sou aluno da escola dominical desde a minha conversão, e também sou professor de escola dominical para a graça, né, ou pela graça e para a glória do nome do Senhor Jesus.
Então nós vamos iniciar hoje esta série de lições, né, escritas pelo pastor Eurico Bergstein. A primeira delas é Daniel ora por um despertamento. O textual da lição diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Que coisa maravilhosa, né? A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, do versículo 1 ao 3, depois o capítulo 6, versículo 10, também no capítulo 2, versículo 17 ao 19, e também no livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Então nós podemos, você pode acompanhar, né? Você pode ler aí na sua casa, né, a leitura bíblica em classe, porque a lição é fundamentada nela, né? Nós temos alguns objetivos desta lição, temos 3 objetivos específicos, né? Após esta aula, você deverá ser capaz de apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Por que Daniel foi despertado para a oração? Segundo, você terá que ser capaz de pontuar a resposta divina às orações de Daniel, como que Deus respondeu às orações de Daniel. E terceiro, você deverá ser capaz de destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então nós vamos aqui iniciar, né, na introdução. A lição ela tem 3 pontos, né, principais. O primeiro, Daniel foi despertado para orar. O segundo, a resposta às orações de Daniel. E o terceiro, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. E cada tópico principal tem os seus respectivos subtópicos. Então vamos lá. Na introdução, diz aí que quando no ano 606 a.C., foi levado do cativeiro para a Babilônia, Daniel, né, era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito na Babilônia. Então, antes de nós iniciarmos a lição propriamente dita, eu acho interessante fazer um pano de fundo, né, mostrar o fundo histórico do livro de Daniel, da época em que Daniel ora. Se você for estudar a história de Israel, você vai ver que a nação de Israel foi dividida, né, em 2 partes, na época de Roboão, filho de Salomão. Então uma parte, né, ficou com Roboão, 2 tribos, e as outras 10 tribos seguiram a Jeroboão, que era um servo de Salomão, que se rebelou. O reino foi dividido, né, chamando-os daí para frente Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul com a capital em Samaria e o Reino do Norte com a capital em Judá. E o Reino do Norte, na capital Samaria, foi destruído praticamente. Algumas poucas habitantes do Reino do Norte passaram para o Reino do Sul, né? Mas a maioria foi deportado para a Síria, e da Síria trouxeram assírios para a região de Samaria, da onde saíram os samaritanos. Então, praticamente, o Reino do Norte foi destruído. E o Reino do Sul também foi destruído por Nabucodonosor, né? Ou melhor, foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. E isso aconteceu em 3 vezes. A primeira invasão foi em 606, né? Então, o exército babilônico invadiu Judá, invadiu Jerusalém e levou os nobres da cidade, entre eles Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias,
que eram os 3 jovens que se destacam também no livro de Daniel. Então, essa foi a primeira invasão. A segunda invasão foi em 597 a.C. Nesta invasão, Nabucodonosor, com seu exército, leva mais uma leva de judeus, e entre eles se destaca o profeta Ezequiel, que vai profetizar na beira do rio Quebar. Daniel está no palácio com seus amigos e Ezequiel está na beira do rio, onde habitavam os exilados da segunda deportação. Na terceira vez foi quando Nabucodonosor realmente destruiu o templo, né? Levou o rei Zedequias, isso foi em 586 a.C., ele degolou os filhos do rei Zedequias na sua frente, depois furou seus 2 olhos, levou ele em cadeias, né, junto com a maioria dos seus súditos para a Babilônia, ficando em Jerusalém somente os pobres, né, da terra. O profeta Jeremias, na época, né, teve a oportunidade de ir como um convidado do rei, mas ele não quis. Então, nessas 3 vezes, Jerusalém foi invadida pelo exército de Nabucodonosor. Passado um tempo, né, os judeus voltaram do cativeiro. Então, a primeira leva foi em 538, né, liderados por Zorobabel e o sumo sacerdote Jesua, ou Josué, em algumas versões, né, com 50 mil judeus. Eles voltaram para reconstruir o templo. Na segunda vez, em 557 a.C., voltou mais cerca de 17 mil judeus para Jerusalém. E em 554, Neemias, ele volta, né, para reedificar os muros da cidade e a cidade, né, com mais uma leva de gente. O que isso tem a ver com a oração de Daniel? Nós precisamos observar a primeira data, né, de judeus que voltam, 538, 539 a.C., né? Eles voltam. Daniel ele ora nesse período. Nós vamos ver aqui que o livro de Daniel foi escrito cerca de 536 a.C. Você põe 536 a.C., né? Você pega 606 a.C., e a época que o livro de Daniel foi escrito, em 536, você vai encontrar cerca de 70 anos. Então, o fundo histórico da oração de Daniel, nós vamos ver aqui, Daniel, ele entende que o período de 70 anos, de qual falou o profeta Jeremias, já estava terminando. Então ele vai orar por um despertamento. Esse é o pano de fundo. A minha calopsita hoje, ela está agitada, né? Vai sair o barulho dela aqui do vídeo, mas não tem problema não. Então, nós temos o ponto 1, Daniel foi despertado para orar. Então foi nesse período, né, de quase 70 anos que Daniel ele é despertado a orar. Então Daniel ele lê Jeremias 29, versículo 10, né? Ele observa que os 70 anos do cativeiro da Babilônia estava para se findar. Então ele vai orar a Deus, buscando que Deus os liberte, porque estava findando os 70 anos. Deus disse pela boca de Jeremias, vocês vão, né, e vão para a Babilônia e vão ficar lá 70 anos. Então vocês construam casas lá, criem filhos lá, casem-se, né, trabalhem, montem comércio, criem um lugar de adoração, né, em outras palavras, porque vocês não vão voltar de lá antes que se cumpram os 70 anos. Então Daniel vai orar nesse sentido. Então, a Bíblia, ela diz
aqui no subtópico 1, diz assim: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Então, isso lhe dava condições de orar e buscar este tempo de despertamento. Por quê? Porque Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Nós conhecemos a história de Daniel, que eles não se contaminavam, tanto ele como seus amigos, né, com os manjares do rei. Então, nós temos em Provérbios 15:8 que a oração dos retos é o seu contentamento, né? E Provérbios 15:29, Deus escutará a oração dos justos. Então Daniel tinha base para isso, né? Para orar. E aí surge uma pergunta para nós, né? Não é para você e não é só para mim, é para nós, né? Será que nós temos condições de orar a Deus nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, crise na saúde, crise financeira, crise emocional? Será que nós temos, né, esse porte de Daniel, uma vida consagrada para bater o joelho no chão e falar: Deus, eu estou aqui e eu quero ser ouvido pela sua misericórdia? Fica essa reflexão para nós, né? Então, Daniel ele era considerado um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos, né? E principalmente nesse tempo de crise. O subtópico 2 diz: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar os verdadeiros combates da oração. Então, é interessante que Daniel tinha um costume, né, como todo judeu, de orar 3 vezes ao dia, né? A Bíblia diz que ele entrava no seu quarto, abria a janela para o lado de Jerusalém e ele orava. Isso era um costume dos judeus, né? O salmista, lá no Salmo 55, versículo 17, ele fala assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a ele, e ele ouvirá a minha voz. Então, era um costume do judeu orar 3 vezes ao dia. E Daniel tinha essa estrutura, porque ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha uma vida de oração. Então, a estatura espiritual de Daniel capacitava ele a enfrentar os combates em oração. Eu achei interessante aqui que o pastor Eurico Bergstein, ele usa o termo combate, né? O combate em oração. E na verdade, irmãos, a oração, ela não deixa de ser um combate, porque é uma luta, né? Nós temos que certa vez Daniel está orando e os demônios, né, prefigurados entre os reis da Pérsia ali, né, eles estão impedindo a resposta da oração de Daniel. Então Daniel tem que perseverar, né? Então, na verdade, não deixa de ser um combate. A oração realmente é um combate, né? É algo que provoca muitas vezes agonia, né? Os irmãos que lutam em oração, é um combate. Daniel tinha essa estatura, né? Ele tinha capacidade para isso. O número 3 diz: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam acontecendo na Babilônia. Então, nós fizemos um fundo histórico do começo do vídeo, falando que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Então, ele era a potência do mundo habitado na época, a Babilônia. Agora, a Babilônia está passando por um período de mudanças, né? Então, agora, o rei Nabonido, ele não aparece na Bíblia, né? O rei Nabonido era filho de Nabucodonosor. Aparece o seu filho Belsazar, né? Belsazar, ele organiza uma festa de orgias, né? Com os utensílios sagrados do templo em Jerusalém. Ele dá uma festa em honra aos seus deuses, e aí nesta festa Deus começa a mudar o cenário da Babilônia. O Império Medo-Persa, né, que eram 2 nações, a coligação Medo-Persa, estava tomando vulto no mundo na época, né, e ela vai tomar a Babilônia também, e vai se tornar a potência
mundial, vai subjugar a Babilônia e tornar-se a potência mundial naquela época. Então, o rei Belsazar, ele vê uma mão escrevendo uma escritura na parede, e Daniel é chamado para interpretar esta escritura, porque ninguém sabia interpretar, e na parede a escritura, a mensagem de uma forma geral da escritura era, né? Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, a Bíblia diz em Daniel 5:30 que naquela mesma noite, né, naquela mesma hora, depois de Daniel interpretar a escritura na parede, depois dele interpretar a escritura na parede, o versículo 30 diz assim, ó: e naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, que eram os babilônicos, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, naquela mesma noite, houve uma mudança drástica na Babilônia. Eles perderam o status de potência, e agora quem adquiriu esse status era a Medo-Persa, o Império Medo-Persa. Então, Daniel está vivendo no meio dessas mudanças, né, que estavam acontecendo ali na Babilônia. Então, esse foi o tópico de número 1, né? Tópico de número 1, nós aprendemos aqui coisas muito importantes no tópico de número 1, que Daniel ele foi despertado para orar em um momento em que ele entendeu que o tempo do cativeiro estava chegando ao fim. Então, nós aprendemos aqui, né? Eu até me esqueci de mencionar. Nós aprendemos também que Daniel ele era um crente que consultava a Escritura. Ele fala assim: eu entendi pelos livros que o tempo do cativeiro está acabando. Então ele vai orar baseado no que está escrito na Escritura. Vai uma dica para você: não adianta orar, buscar algo de Deus que não tenha base na Escritura. Não adianta, você vai perder seu tempo. Eu vou orar pedindo algo que não tem base na Escritura. Vai perder seu tempo. Não adianta orar. Daniel orava baseado no que estava na Escritura. Mas vamos lá. Número 2, a resposta às orações de Daniel. Então vamos lá. Então nós temos aqui que a Bíblia, ela relata o que aconteceu. Subtópico 1, a Bíblia relata o que aconteceu. Ó, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro e fez o rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão. O pregão era uma divulgação, um anúncio, né? Fez passar um anúncio por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Olha o que diz o restante do texto. Quem há entre vós, entre os judeus, de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, a Bíblia mostra, né, que Daniel ele ora, né, baseado em Jeremias 29:10, que diz: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Então, Jeremias está profetizando que o povo ia para a Babilônia, porém iria voltar para Jerusalém. Daniel orava baseado nessa escritura, né? E em outras partes do livro de Daniel, onde diz 70 anos. Então, aqui nós vemos que a Bíblia diz que Deus despertou o espírito do rei Ciro.
O profeta Isaías, né, entre cerca de 150 a 200 anos, nesse período aí antes de Cristo, já havia profetizado o nome de Ciro, o decreto, né, que ele ia escrever, vamos dizer assim, né, decretar esse pregão aqui, para que o povo de Judá voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo, depois futuramente a cidade. Então a Bíblia mostra que a oração de Daniel teve efeito. Por quê? Porque no primeiro ano de Ciro, Deus o despertou para libertar os judeus. O despertamento, né? O despertamento que Daniel orava, ou pelo qual Daniel orava, Daniel ora por um despertamento, começou, né, no primeiro ano de Ciro, onde ele permite aos judeus voltar para Jerusalém. O subtópico 2 diz: conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias, né? Então, a profecia que Jeremias diz, vocês vão voltar para cá, começou a se cumprir, né? E aqui nós temos aqui, letra A, todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, né, como quisessem. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 3. Eles receberam a permissão para reedificar o templo, tanto que Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, eles voltam na primeira leva, eu falei isso lá no fundo histórico, no começo do vídeo, eles voltam para reconstruir o templo, né? Letra C, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Olha aí, do tesouro do rei. A despesa para a reconstrução do templo iria sair dos tesouros do rei da Pérsia, né? Dos tesouros de Ciro, do palácio, do governo, do estado. Coisa interessante isso aqui, né? Tudo pela oração de Daniel, né? E Deus, vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel. Então, aqueles vasos, aqueles utensílios, as taças que Belsazar estava usando para adorar outros deuses, agora Ciro está permitindo que os judeus levem esses utensílios sagrados, né, que havia no templo de Salomão, utensílios para serem usados no serviço sacerdotal. Agora eles estão sendo devolvidos para Israel, devolvidos para Judá, devolvidos para os judeus, né? Então, esse ponto de número 2 aí mostra as respostas, né, da oração de Daniel, a oração por um despertamento. A nação de Israel estava sendo novamente levantada como nação, né? Muito interessante. E o ponto de número 3, para a gente encerrar aqui, diz o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, o rei Ciro, né? O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Diz assim: despertou o Senhor o espírito de Ciro. Ou seja, Deus agiu no coração de Ciro. Deus agiu, né? Ele impulsionou Ciro a assinar esse decreto para que o povo pudesse voltar para Jerusalém. Esse despertamento de Ciro foi provocado pelo próprio Deus. Olha que coisa interessante, né? Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Tá? Não foi de um dia ele acordou e falou: eu vou deixar os judeus voltar para Jerusalém, né? Sem mais, não. Deus despertou o espírito de Ciro. Olha que coisa interessante, né? Ciro passou a ver a Deus como Senhor dos céus. Então ele começa a reconhecer que Deus, ele é o Senhor dos céus, que comanda, né, tudo, que está no controle de tudo, né? Isto nós podemos ler no livro de Esdras, né? Capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia:
o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então ele reconhece Deus como Deus dos céus, como aquele que tem todo o poder sobre os reinos dos homens. Ciro reconhece isso, né? Ciro também, ele teve uma experiência com o Deus Santo. Por quê? Ele entendeu que aqueles vasos sagrados que haviam sido roubados do templo de Jerusalém, eles eram santos porque eles pertenciam a um Deus santo, um Deus separado, um Deus que não era igual os deuses da Pérsia, não era igual aos deuses da Babilônia. Então Ciro, ele entende isso, ele tem uma experiência com Deus que é santo. Olha que coisa interessante, né? Então, Ciro agora, ele era como os vasos, os utensílios do templo. Eles pertenciam à Babilônia, né? Tanto que foram usados na festa de Belsazar. Como Ciro, né, tomou a Pérsia, então agora aqueles vasos pertenciam a ele. Então ele era o responsável e ele deixou que esses vasos fossem devolvidos para Jerusalém, né? E para encerrar aí, subtópico 2, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais, né? Então aí diz que o profeta Isaías, cerca de 200 anos antes, alguns falam 150, outros falam 200, né? As datas bíblicas são sempre aproximadas. Não tem como ter uma exatidão, né, nas datas bíblicas. Isaías já tinha profetizado, chamado Ciro de ungido, né? Isaías 45, versículo 1. Isso mostra que Ciro, de uma certa forma, ele recebeu bênçãos espirituais da parte de Deus, né? Ele foi considerado ungido no sentido assim, não é que Ciro era convertido, não é que Ciro começou a servir a Deus, né? Apesar dele reconhecer a Deus, tudo, mas Ciro não, ele não se converteu totalmente. Porém, ele foi chamado de ungido, né? De escolhido, né? Aquele que foi escolhido para um propósito específico, no caso aqui, permitir aos judeus reconstruir o templo em Jerusalém. Então Ciro, de uma certa forma, ele recebeu bênçãos espirituais, né? Para nós encerrarmos aqui, nós vemos que Deus, ele trabalhou através da oração de Daniel. Deus trabalhou, despertou o rei Ciro, despertou os judeus, né? Apesar que nessa primeira leva, essa primeira volta não foram muitos, mas Deus despertou Zorobabel, despertou Josué, o sumo sacerdote naquela época, ou Jesua, tem algumas traduções que traz Jesua, despertou as pessoas envolvidas na reconstrução de Jerusalém, do templo em primeiro lugar, foram despertadas por causa da oração de Daniel lá no capítulo 9. Se você for ler o capítulo 9 inteiro, você vai ver que Daniel, ele confessa, né, os seus pecados, mesmo que ele não tinha pecado, mas ele confessou junto com a nação, né? O meu povo, nós pecamos, nós erramos, mas o Senhor é Deus, né? Ao Senhor pertence a glória, a nós a confusão do rosto. Cumpra a sua palavra. E Deus ouviu a oração de Daniel. A aplicação que nós temos para você hoje, nesse tempo de pandemia, tem para mim, para você, para nós, é que se nós orarmos, Deus nos despertará e nos ensinará princípios para vencer a crise. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.